Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo, com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir presencial, que estamos pela graça de Deus. E vamos orar para nós iniciarmos essa manhã. Amém? Amém. Ok. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua fidelidade para conosco. Obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, por suas misericórdias que renovaram nessa manhã em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, ó Pai, presente em todos os momentos das nossas vidas. Te adoramos pela obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, que nos proporcionou eterna redenção, e da qual, Pai, nós aguardamos aquele dia maravilhoso que estaremos todos juntos na sua presença. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a Jesus Cristo. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, por favor, fale ao mais profundo do nosso íntimo nessa manhã, que possamos ser edificados, animados, e que possamos ter uma semana, Senhor, que a sua palavra seja exaltada através das nossas vidas. Toda honra, glória e louvor seja dada a ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu vou ler um texto de Salmo 68, de 1 a 3. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Amém? Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa isso aqui. Tudo aqui faz parte. Aqui só por isso. Ok, amém. Aleluia. Amém. Sabe, essa música, logo quando... Pouco tempo depois que eu nasci de novo, eu estava ouvindo ela e foi cantada na igreja e realmente eu fiquei muito tocado por ela, né? Porque realmente o Senhor batalha as nossas batalhas diariamente. Amém? Somos parte de um povo muito abençoado. E essa é a mensagem dessa manhã. Abençoados. E vamos orar para a nossa mensagem. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Jó,
Daniel, Deus de Noé, nosso Deus, nosso Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, nós achegamos perante o Senhor nessa manhã e te louvamos, nos prostramos perante o Senhor. Ó Pai, nos dê um coração manso, um coração humilde, um coração quebrantado, dado a Ti, um ouvido simpático para que nós possamos ouvir Sua palavra, alimentar nossa fé e andarmos, ó Pai, em novidade de vida, dia após dia, Senhor. Espírito Santo, te agradecendo por a oportunidade de estarmos juntos e poder abrir Sua palavra, ó Pai, e que ela seja exaltada através das nossas vidas. Em nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Salmos capítulo 5, versículo 12. É um versículo que eu gosto muito, né? E nessa manhã eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. E está escrito: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Sabe, amados irmãos, abençoados. Nós somos parte de um povo abençoado. Como nós estamos sentindo nessa manhã? É a pergunta que nós devemos fazer. Abençoados ou não? Se estamos sentindo abençoados, essa é uma realidade em nossas vidas. Mas se nós não estamos sentindo abençoados, os nossos sentimentos estão nos enganando. Porque, de fato, nós somos abençoados. E é essa a mensagem nessa manhã. Vivemos dias difíceis? Sim. De incertezas? Sim. Mas tempo que muitos de nós, como filhos de Deus, não estamos discernindo a guerra que está sendo travada ao nosso redor. Todos nós estamos passando por momentos de guerra, de batalhas, de confronto com o inimigo. O inimigo ruge o tempo todo procurando alguém para devorar. Às vezes, nos conformamos com tantas coisas que acontecem conosco que acabamos permitindo, por um determinado tempo, o inimigo nos atacar. O inimigo nos ataca. E ele não dorme, ele não boceja, ele não cochila, nem pestaneja. Ele vem com tudo, como está escrito em Isaías, capítulo 5. O inimigo, ele vem com tudo, rangindo o dente, para nos pegar de frente. E às vezes nós permitimos, inconscientemente, os ataques do inimigo em nossas vidas. Precisamos estar atentos e de cabeça erguida para o alto, não conformando com este século, mas transformando pela renovação da nossa mente, como está escrito em Romanos capítulo 12. Acontece isso, como nós renovamos a nossa mente, como nós não conformamos com este século. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, parte A. Olha, parte B. Não, parte A. O nosso entendimento com a palavra de Deus. Criando uma cerca com a palavra de Deus na nossa mente, né? E esperando inteiramente em Deus, por meio de Jesus Cristo, que a sua graça está sendo revelada dia após dia em nossas vidas. Então, nós devemos cercar nosso entendimento com a palavra de Deus. Assim, alimentando a nossa mente, que automaticamente alimentará a nossa fé. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. Então resistiremos aos ataques do inimigo, como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, está escrito, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu
uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Nós éramos injustos antes de nascer de novo. Mas Deus nos amou e nos deu graça e mais graça, nos fazendo novas criaturas. E estávamos destituídos da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos amou e provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Né? Deus, ele não só nos amou, mas ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus, por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Pois tu, Senhor, aqui em Salmos 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Nós fomos declarados justos diante de Deus. Somos abençoados por Deus, pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Nós somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais. Em Romanos capítulo 5, fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos abençoados com a paz de Deus, com a paz que excede todo entendimento. Somos abençoados com essa paz que é uma realidade em nossa vida. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025. Somos abençoados, fomos declarados justos por meio da obra consumada. E somos abençoados com essa paz que está disponível para nós nessa manhã de domingo. Então, a pergunta para nós é, como estamos sentindo nessa manhã? Abençoados ou não? Ou nós estamos decepcionados com a nossa vida, sentindo a pior pessoa da face da terra. Ó, tem muitas pessoas, viu, pastor? Muitas pessoas nessa manhã sentindo assim. Crentes nascendo de novo, sentindo a pior pessoa da face da terra. Não sentindo amado, não sentindo, sabe, que Deus está presente na sua vida. Então, essa é a pergunta para nós. Precisamos ter cuidado. Os nossos sentimentos podem estar nos enganando. Nós não somos o que os nossos sentimentos falam que nós somos. Nós somos o que a palavra de Deus nos define, o que nós somos. E o que nós somos pela graça de Deus. Nós não depende de nada de nós mesmos. Você e eu, nós somos o que a palavra de Deus nos define. É ela que nos define como novas criaturas, filhos de Deus, membros de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha que bênção que é cada um de nós nascido de novo. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, aqui em Salmos fala, em 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Ele tem nos abençoado. Nós fomos justificados, declarados justos diante de Deus. Deus provou o seu próprio amor para conosco na cruz do Calvário. E a segunda frase aqui é, e como escudo. E como escudo. Olha essa palavra, como escudo. Como um escudo cerca de benevolência. Deus é como escudo para as nossas vidas. Você e eu, nós devemos entender isso nessa manhã de domingo. Deus é o nosso escudo. O escudo é uma ferramenta de guerra. É uma ferramenta de guerra. E é usado para proteger dos golpes do inimigo. Dos golpes do inimigo. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, está escrito, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Embraçando o escudo da fé. Embraçar fala de segurar com firmeza o escudo da fé. Segurar com firmeza o escudo da fé. O Senhor é como escudo para as nossas vidas. Nesta manhã, Ele é a própria palavra, o verbo verdadeiro, é a palavra que alimenta a nossa fé. Ele é como esse escudo, a palavra de Deus. Por isso, Pedro fala, cerca a sua mente, cerca o seu entendimento. A palavra de Deus, que ela criou uma muralha para nossas vidas, para nos ataques do inimigo, e podemos resistir o inimigo nos ataques ferozes que ele faz continuamente contra cada um de nós. O Senhor é como escudo. Ele é a própria palavra, o próprio verbo que se tornou carne. E a palavra de Deus alimenta a nossa fé. E ela nos protege dos golpes do inimigo. Quando o inimigo vem com seus dardos, querendo nos convencer de algo que nós não somos, a palavra de Deus, ela vem e traz claridade na escuridade. Clareza na escuridade? Na escuridão. Eu estava pensando em Isaías 5, também, que fala sobre escuridade. A palavra lá é escuridade. Até ficou vermelho no Google, mas fala de escuridade. 5. Nunca vi essa palavra. Capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. 5:20. E essa é a palavra do Google, no Word, fica vermelha. Mas está escrito escuridade. Acontece, né? E essa mensagem de hoje é um conjunto dessas últimas mensagens que nós fizemos nos últimos cultos, né? E nós podemos rejeitar os ataques do inimigo pela fé, né, alimentada com a palavra de Deus, que revela quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Né? E por isso, 2 Coríntios 10:5 fala, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus, a Deus. Todos os pensamentos que não são de Deus, que vêm à nossa mente, nós devemos levar cativos, porque, sabe, eles podem ser dardos do inimigo com a finalidade de fazer-nos mornos ou fazer-nos, sabe, naufragados na nossa fé, no nosso dia a dia. E assim nós não resistiremos os ataques do inimigo. Sabe, é tão crucial que entendamos que nós somos abençoados. Mas também devemos entender que o inimigo dá folga para nós. Eu estava vendo, eu estou digitalizando as fitas antigas e estou assistindo a fita de Salmos 28, do pastor Stevens, né? E ele estava falando sobre o presidente da época dos Estados Unidos, de 1994. Mas depois ele falando, numa aplicação para as nossas vidas, ele falou que sobre a infecção da ira, algo assim bem forte, né? Ele falou que a pessoa que está infeccionada com a ira é governada pela sua própria fraqueza humana e, por isso, não conta a verdade. Não conta a verdade à pessoa. Né? Ela é manipulada de um jeito ou outro pelo o sistema tenebroso que, por exemplo, quando ela quer atacar uma pessoa, ela usa outras pessoas, manipula outras pessoas com informações erradas para que essas pessoas atinjam aquela pessoa que ela gostaria de atacar. Eu estava falando desse contexto do presidente dos Estados Unidos, mas ele fala isso no nosso meio, ele fala sobre professores que estavam, né, alunos estavam chegando, os professores, chegando para ele, falando que o professor não dava atenção, e ele foi no professor, o professor falou, não, liguei 7 vezes para essa pessoa nos últimos 5 dias e ela não me retornou. Então, devemos ter esse cuidado em nossas vidas, porque o inimigo ele não nos dá trégua. Porém,
nós precisamos entender que Deus nos cerca com benevolência. Nós estamos aqui em Salmos, capítulo 5, versículo 12. Deus nos cerca com benevolência no nosso dia. Então, lá de novo, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Benevolência fala de uma atitude de Deus para com cada um de nós que somos nascidos de novo. Fala da boa vontade de Deus para conosco. Fala, sabe, da compaixão de Deus para conosco. Fala da generosidade de Deus para conosco. Fala da bondade de Deus para com cada um de nós. Então, Deus, ele nos abençoa, somos abençoados, e como escudo, aqui nesse público, somos cada um de nós. Cerca por todos os lados, com compaixão, com boa vontade, com generosidade. O inimigo quer o tempo todo nos atacar, usando meias verdades para nos atingir, para que venhamos a naufragar na fé, mas devemos ficar firmes na graça. Nós somos parte de um povo abençoado. E Isaías disse o seguinte, em Isaías 35, versículo 4, olha comigo. Nós estamos aqui tratando de Salmos 5:12, mas Isaías 35, versículo 4, está escrito: dizei aos desalentados de coração, dizei aos desalentados de coração. Desalentados significa fatigados, significa cansados. Dizei aos que estáis cansados, fatigados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, o nosso Deus, eis o vosso Deus que nos cerca com benevolência, com compaixão, boa vontade, com generosidade, com bondade, o tempo todo. Então o inimigo ruge ao derredor para nos atacar, mas nós estamos cercados com todos esses benefícios da graça de Deus, porque Deus nos abençoou, porque Deus abençoou o justo, e Ele abençoou você e a mim, nós que fomos justificados mediante a obra consumada por Jesus. O sangue de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar e garantir a vida eterna para cada um de nós. Somos abençoados com a vida eterna. Deus colocou a eternidade em nossos corações e nos abençoou. Somos abençoados por Deus e cercados com bondade, compaixão, generosidade e boa vontade de Deus para cada um de nós. Nessa manhã de domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, Jesus disse: vinde a mim. Estou falando? O inimigo é sagaz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certamente, Salmos 23, versículo 6. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Certamente, um dia sim, o outro também. Bondade de Deus nos persegue. Deus é bom o tempo todo para conosco. Suas misericórdias renovam cada manhã em nossas vidas. Nossa rotina, mesmo que pareça a mesma, não é. Cada dia Deus tem algo novo para as nossas vidas. Em Salmos 18, versículo 2 e 3, está escrito. Salmos 18, versículo 2 e 3, está escrito: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte, meu baluarte. Versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eis o vosso Deus. Sede forte, não temas, eis o vosso Deus. Ele é o nosso baluarte. Não devemos jamais pensar que estamos sozinhos, dentro do nosso chamado, dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, diante de Deus, desprotegidos nas batalhas da vida. Não estamos sozinhos.
Não estamos. Deus está conosco. Ele é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa cidadela, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha e baluarte. Baluarte é uma fortaleza absolutamente segura. E Deus é o nosso baluarte. E serve com generosidade, compaixão, bondade e boa vontade, diariamente em nossas vidas. Eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. O inimigo, ele está mudando continuamente. Como um camaleão, tá certo? Camaleão. Mudando de corpo o tempo todo. Disfarçando para nos atacar. Ele é estrategista para nos confundir. Não devemos permitir que sejamos confundidos pelos golpes satânicos. Devemos usar o escudo da fé. Usar a palavra de Deus. Resistir o inimigo na fé. Sabendo que nunca estaremos sozinhos nas batalhas da vida. Precisamos, nessa manhã de domingo, aquecer nosso coração, descansando confiantemente no Senhor, que é o nosso escudo, e nos cerca de benevolência, boa vontade, compaixão e generosidade. Somos abençoados por Deus. Somos abençoados, cada um de nós, nascidos de novo. Somos abençoados por Deus. Nossa vida é abençoada. Nosso casamento é abençoado. Nossos filhos são abençoados. Nossa igreja é abençoada. Nosso chamado é abençoado diante de Deus. Deus, sabe, Ele nos abençoou com graça e mais graça. A graça de Deus está disponível para nós nessa manhã, nessa semana, dia após dia. Isso é bênção. Bênção para cada um de nós. Somos abençoados com as misericórdias do Senhor que renovaram nessa manhã. E nós podemos regozijar no Senhor porque elas renovarão amanhã, depois também em nossas vidas. Somos abençoados com as misericórdias do Senhor em nossas vidas. Somos parte de um povo abençoado. A igreja de Jesus Cristo. Somos abençoados com a eternidade em nossos corações. Somos parte da família de Deus. Somos abençoados com a generosidade de Deus. Somos abençoados com a compaixão de Deus. Somos abençoados com a boa vontade de Deus em nossas vidas. Somos abençoados com a bondade de Deus em nossas vidas. Somos abençoados com o perdão eterno de Deus. Somos abençoados com o amor incondicional de Deus para nós, hoje e agora e sempre. Somos abençoados com a presença de Deus em nossas vidas. Somos abençoados por ter a palavra de Deus hoje disponível para nós abrirmos e alimentar a nossa fé. Somos abençoados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Somos abençoados por Deus. Nessa manhã, eu quero que nós entendamos que somos abençoados por Deus. Aconteça o que acontecer, somos abençoados por Deus. Como é que nós estamos sentindo nessa manhã? Abençoados. Senão, os nossos sentimentos estão nos enganando, porque de fato nós somos abençoados. Somos abençoados. Estamos num lugar de privilégio diante de Deus, porque nós temos a bênção que enriquece e não traz desgosto em nossas vidas. Hoje, nessa manhã de domingo, sabe, amados irmãos, sede fortes e corajosos e não temais. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Ezequias falou para o povo, olha, nas batalhas que estamos enfrentando, é o mesmo princípio para conosco. Ezequias falou o seguinte, 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Olha só, conosco está o Senhor nosso Deus, para nos
para guerrear nossas guerras. Josafá, quando ele teve medo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, ele teve medo dos Adonitas e Amovitas, aquele mesmo povo que Deus não permitiu que Israel destruísse quando vinha saindo do Egito. Agora esse povo vem com uma multidão de pessoas quando Josafá orou no capítulo 20, versículo 12, ele falou: Senhor, não temos força, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus respondeu Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Deus disse para Josafá: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ezequias falou: com eles é o braço de carne, mas conosco o Senhor para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo. A resposta de Deus para Josafá foi: a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja, nos dois casos, Deus deu uma grande vitória sobre a Síria, Senaqueribe, 180 mil homens foram mortos, como no Josafá, essa multidão, quando Josafá chegou em cima no monte, só eram cadáveres. Então, Deus deu a vitória. E esse princípio é mesmo conosco. Deus vai guerrear nossas guerras. A peleja não é nossa, mas de Deus. Estamos aqui como luzeiros no mundo tenebroso. Olha, nós estamos aqui neste mundo tenebroso como luzeiros, que brilha mais e mais. E quando nós submetemos a palavra de Deus, sabe, o inimigo ruge como um leão, mas ele não consegue nos atacar, porque nós estamos protegidos com a graça, com a misericórdia, com o amor, com o perdão, com a generosidade, com a bondade, com a boa vontade, com a compaixão do nosso Deus. Isto é bênção, sem medida. Somos abençoados. Nessa manhã de domingo, abençoados com toda sorte de bênçãos, como está em Efésios. Por isso, amados irmãos, nós devemos usar nosso escudo como sempre o nosso refúgio. O escudo da fé. A palavra de Deus. O escudo devemos usar diariamente. Estás cansado? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Busque o Senhor, pense com Ele por meio da sua palavra. Deus disse, eu citei esse versículo nos últimos cultos, e cito agora de novo, em Jeremias 29, 11 a 14. Deus disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Somos abençoados com a palavra de Deus. Somos abençoados nessa manhã com a presença de Deus. Somos parte desse povo abençoado. O inimigo irá tentar nos golpear, nos atacar de diversas maneiras. O desejo dele é nos fazer feridos, com mágoas, com decepções na vida com Deus. Mas devemos entender que tudo coopera para o nosso bem. Mesmo que não entendamos todas as coisas neste momento, Deus sabe o porquê. Não aceite os pensamentos deste mundo tenebroso, que tenta te definir, me definir, nos golpeando, usando meias verdades para nos fazer naufragar no nosso chamado diante de Deus. Devemos usar o escudo da fé, a palavra de Deus, no dia a dia. Deixemos Deus batalhar nossas batalhas. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Não desista. Não deu certo? Tente de novo, de maneira diferente. Tente de novo, de maneira diferente. Colocando Deus na frente. Deixando Deus te conduzir no dia a dia.
porque nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 36 a 38. Nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Somos abençoados com este amor incondicional. Somos abençoados com a sua presença. Somos abençoados com a vida eterna que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Então devemos lembrar sempre disso. Nós somos abençoados. Nós não estamos atrás de bênção, nós já somos abençoados. Nós não estamos atrás de perdão, nós já somos perdoados. Nós não estamos atrás de pedir Deus misericórdias, porque as misericórdias do Senhor renovam cada manhã em nossas vidas. Isso faz tudo parte da bênção que Deus nos deu, mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, em nosso benefício. Por isso aqui, eu gosto muito desse versículo de Salmo 5, versículo 2. Pois tu, Senhor, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Somos eternamente abençoados. E a bênção de Deus está disponível para cada um de nós no nosso dia a dia. Não devemos permitir que os nossos sentimentos nos enganem, falando que não somos abençoados, porque nós já somos abençoados. A bondade do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bênção. A generosidade de Deus estará sempre disponível para cada um de nós. Bênção. Deus sempre terá compaixão de nós. Bênção. Deus sempre terá boa vontade em ouvir a nossa voz e responder às nossas orações. Bênçãos. Somos abençoados por Deus. E devemos viver como nós somos abençoados por Deus. Aí, quando nós entendemos isto, nós não vamos ficar mais queixando. Nós não vamos ficar mais, murmurando. Pelo contrário, nós vamos levantar a cabeça e seguir em frente, sabendo que Deus está conosco a cada momento, com a sua presença, com a sua graça, com as suas misericórdias. E nesses dias difíceis, quando muitos de nós não estão discernindo a batalha que está sendo travada ao nosso redor, devemos levantar a cabeça e clamar para que Deus possa nos dar tranquilidade, confiança de que Ele batalha as nossas batalhas. Ele peleja as nossas pelejas. E nós somos eternamente abençoados com sua graça, com suas misericórdias, com seu amor incondicional, com seu perdão. E somos abençoados com a eternidade que Deus colocou em nossos corações. Está consumado. Vivamos intensamente com Deus. Não desista, não chutamos o balde, pelo contrário, vamos seguir em frente. Vamos errar, erramos, confessemos os nossos pecados, sacudamos a poeira e sigamos em frente. Somos abençoados. Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. E tudo passa, tudo fica para trás. Mas como nós passamos é que faz a diferença. Amém? Somos abençoados por Deus. Bênção que nos enriquece e não traz desgosto. Bênção que nós podemos desfrutar diariamente em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Uau. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não é nascido de novo, ainda não tem certeza dessa bênção que é estar caminhando, correndo a corrida da fé com Deus, você sente um vazio no seu coração, não deixe para amanhã. O tempo é hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele nos garante a vida eterna por meio da obra que Ele consumou no Calvário. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Uma vez para sempre. Hebreus capítulo 9, 26. Hebreus 10, 12. Hebreus 10, 14. Uma vez por todas. Ele morreu a nossa morte. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar.
Se você ainda não tem certeza da sua salvação, nessa manhã, entrega a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Ore comigo. Paulo disse para salvo. Então, se você ainda não tem certeza da salvação, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso, Senhor Jesus, como meu salvador pessoal. Entre no meu coração, me salve, me faz uma nova pessoa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos desfrutar dessa bênção vinda do trono da graça. A bênção que nos proporcionou sérias, N bênçãos, por meio da obra consumada por Jesus no Calvário. Que Deus seja contigo, te dê uma semana abençoada, que você nunca esqueça disso, que você é um abençoado por Deus, abençoada por Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Amém.